Revista Espírita, 1862, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1862, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 5, janeiro de 1862, número 1. Testamento em favor do Espiritismo. Ao Sr. Allan Kardec, presidente da Sociedade Espírita de Paris. Meu caro senhor e muito honrado chefe espírita, estou anexando meu testamento hológrafo, em envelope lacrado em cera verde, com orientação do que deverá ser feito após a minha morte. Desde o momento em que conheci e compreendi o Espiritismo, seu objetivo, sua meta final, tive a ideia e tomei a resolução de fazer meu testamento. Tinha programado neste inverno, depois de minha volta do campo, esta obra de minhas últimas vontades. No lazerina solidão do campo pude recolher-me e, à luz desse divino facho do Espiritismo, aproveitei todos os ensinamentos que recebi, sob todos os pontos de vista, dos Espíritos do Senhor, para me guiar no cumprimento desta obra da maneira mais útil aos meus irmãos da terra, quer sentados no meu lar doméstico, quer à minha volta ou longe de mim, conhecidos e desconhecidos, amigos ou inimigos, e da maneira mais agradável a Deus. Lembrei-me do que esse respeitável senhor Jobard, de Bruxelas, cuja morte súbita nos anunciastes, vos escrevia, na sua linguagem profunda e, ao mesmo tempo, divertida e espirituosa, relativamente a uma sucessão de 20 milhões, dos quais se dizia espoliado, que esta soma colossal teria sido uma alavanca poderosa para ativar de um século a nova era que se inicia. O dinheiro, que muitas vezes e do ponto de vista terreno dizem ser o ponto nevrálgico das batalhas, é, com efeito, o mais temível, o mais poderoso instrumento, tanto para o bem quanto para o mal aqui na terra. Então eu disse a mim mesmo, posso e devo consagrar a essa nova era uma notável porção do modesto patrimônio que adquiri para a realização de minhas provas, com o suor de meu rosto, à custa de minha saúde, através da pobreza, da fadiga, do estudo e do trabalho, durante 30 anos de vida militante de advogado, um dos mais ocupados nas audiências e no escritório. Reli a carta de 1º de novembro de 1832 que, depois de sua viagem a Roma, Lamennais escreveu à Condessa de Seft, e na qual, expressando sua decepção após tantos esforços e tantas lutas consagrados à procura da verdade, encontrei estas palavras, se não proféticas, pelo menos inspiradas, anunciando esta era nova. Seguem-se várias citações, que a falta de espaço não nos permite reproduzir. O envelope contém o seguinte sobrescrito: dentro deste envelope, lacrado com cera verde, está meu testamento hológrafo. O envelope só deverá ser aberto e o selo quebrado após a minha morte, durante sessão geral da Sociedade Espírita de Paris. Nessa sessão será feita a leitura integral do testamento, pelo presidente da sociedade que estiver em exercício naquela ocasião. O dito envelope e o selo mencionados serão rompidos pelo presidente. O presente envelope selado, contendo o meu testamento e que vai ser entregue ao Sr. Allan Kardec, atual presidente da dita sociedade, será por ele guardado nos arquivos da referida sociedade. Um original desse mesmo testamento será encontrado, na época de minha morte, na sala de estudo da senhora. Um outro original será, na mesma época, encontrado em minha casa. O depósito ao Sr. Allan Kardec é mencionado nos outros originais. Tendo sido a carta comunicada à Sociedade Espírita de Paris, em sua sessão de 20 de dezembro de 1861, seu presidente, o Sr. Allan Kardec, foi encarregado de agradecer, em nome da sociedade, as generosas intenções do testador em favor do Espiritismo, e de o felicitar pela maneira por que compreende a sua finalidade e o seu alcance. Embora o autor da carta não tenha recomendado omitir seu nome, caso se julgasse conveniente publicá-la, compreende-se que,
Em tais circunstâncias e num ato dessa natureza, a mais absoluta reserva é uma obrigação rigorosa. Carta ao Dr. Morelli, a propósito da senhorita Godu. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm comentado os estranhos fenômenos operados pela senhorita Godu, notadamente os que dizem respeito à produção de diamantes e de grãos preciosos por meios não menos estranhos. A propósito, o Dr. Morelli nos escreveu uma longa carta descritiva e algumas pessoas admiraram-se de que não a tivéssemos comentado. A razão disso é que não apreciamos nenhum fato com entusiasmo, examinando friamente as coisas antes de as aceitar, pois a experiência nos tem ensinado quanto devemos desconfiar de certas ilusões. Se tivéssemos publicado sem exame todas as maravilhas que nos foram relatadas com maior ou menor boa-fé, nossa revista talvez tivesse se tornado mais divertida. Devemos, porém, conservar-lhe o caráter sério que sempre teve. Quanto à nova e prodigiosa faculdade que se teria revelado na senhorita Godu, acreditamos sinceramente que a de médium curador era mais preciosa e mais útil à humanidade e, mesmo, à propagação do espiritismo. Contudo, nada negamos, e aos que pensam, com tal notícia, que deveríamos tomar o primeiro trem para nos certificarmos, responderemos que, se a coisa é real, não deixará de ser oficialmente constatada, que, então, haverá sempre oportunidade de comentá-la, e nosso amor próprio não sofrerá se formos o primeiro a proclamá-la. Aliás, eis um trecho da resposta que damos ao Dr. Morelli. É certo que não publiquei todos os relatórios que me enviaste sobre as curas operadas pela senhorita Godu, mas, por outro lado, disse o bastante para chamar a atenção para ela. Se falasse constantemente do caso, poderia dar a impressão de estar a serviço de interesses particulares. Aconselhava a prudência que o futuro viesse confirmar o passado. Quanto aos fenômenos que relatais na última carta, são tão estranhos que não me arriscarei a publicá-los senão quando tiver a sua confirmação de maneira irrecusável. Quanto mais anormal é um fato, tanto mais exige circunspeção. Não vos surpreendais, pois, que eu a tenha, e bastante, nesta circunstância. Aliás, é também a opinião do Comitê da Sociedade, ao qual submeti a vossa carta. Decidiu ele, por unanimidade, que antes mesmo de falar do caso, conviria aguardar o seu desdobramento. Até o momento esse fato é de tal modo contrário a todas as leis naturais e, mesmo, a todas as leis conhecidas do Espiritismo, que o primeiro sentimento que provoca, mesmo entre os espíritas, é o de incredulidade. Falar dele antecipadamente e antes de poder apoiá-lo com provas autênticas, seria citar sem proveito havidos gracejadores de mau gosto. Ano 5, fevereiro de 1862, número 2. O Espiritismo aprovado por milagres. Um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens provaram-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? Não é a primeira vez que dirigem essa pergunta, seja a nós, seja a outros espíritas. Parece que lhe emprestam grande importância e que de sua solução depende a sentença que deve condenar ou absolver o espiritismo. Nesse caso forçoso é convir que é crítica nossa posição, pois nos assemelhamos a um pobre diabo que não dispõe de um centavo na algibeira e a quem é exigida a bolsa ou a vida. Assim, confessamos humildemente que não temos milagre, por menor que seja, a oferecer. Dizemos mais, o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso, seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer, qualquer milagre, não se julgam suficientemente dignos para que, à sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é real. Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada de miraculoso. Como as manifestações desse gênero, isto é,
As visões, aparições e outras, ocorreram em todos os tempos, assim o atestam os historiadores sacros e profanos. Aquelas de outrora passaram por sobrenaturais. Hoje, porém, que lhe conhecemos a causa e sabemos que são produzidas em virtude de certas leis, sabemos também que lhes falta o caráter essencial dos fatos miraculosos, o da exceção à lei comum. Essas manifestações, atualmente observadas com mais cuidado do que na antiguidade, sobretudo quando examinadas sem prevenções e com auxílio de investigações tão minuciosas quanto as que são feitas nos estudos científicos, tem como consequência provar, de maneira irrecusável, a existência de um princípio inteligente fora da matéria, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade e seu futuro feliz ou desgraçado, por conseguinte, provar a base de todas as religiões. Se a verdade só fosse provada por milagres, poderíamos perguntar por que os sacerdotes do Egito, que estavam em erro, reproduziam diante do faraó os prodígios de Moisés. Porque Apolônio de Tiana, que era pagão, curava pelo toque, restituía a vista aos cegos, a palavra aos mudos, predizia os acontecimentos futuros e via o que se passava à distância. O próprio Cristo não disse: haverá falsos profetas que farão prodígios. Um dos nossos amigos, depois de uma prece fervorosa a seu espírito protetor, foi curado quase instantaneamente de uma moléstia muito grave e muito antiga, que havia resistido a todos os remédios. Para ele o fato foi realmente miraculoso, mas, como crê nos espíritos, um padre a quem narrou o fato lhe disse que o diabo também pode fazer milagres. Neste caso, objetou o amigo, se foi o diabo quem me curou, é a ele que devo agradecer. Assim, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo da verdade, desde que o próprio diabo pode fazê-los. Como, então, distinguir os bons dos maus? Todas as religiões idólatras, sem excetuar a de Maomé, apoiam-se em fatos sobrenaturais. Isto prova que os fundadores dessas religiões conheciam segredos naturais, ignorados pelo vulgo. Aos olhos dos selvagens da América, Cristóvão Colombo não passava por um ser sobre-humano por haver predito um eclipse. Não poderia ter se feito passar por um enviado de Deus. Para provar o seu poder, necessitaria Deus desfazer o que havia feito. Fazer mover para a direita o que deve girar para a esquerda. Provando o movimento da Terra pelas leis da natureza, Galileu não estava mais certo do que os que pretendiam que, por uma derrogação dessas mesmas leis, ele precisara deter o Sol. Já sabemos o quanto lhe custou, a ele e a tantos outros, por haver demonstrado um erro. Dizemos que Deus é maior pela imutabilidade de suas leis que pela sua abrogação, e se ele aprove fazê-lo em determinadas circunstâncias, não é isto o único sinal da verdade. Pedimos ao leitor que se reporte ao que dissemos a respeito em nosso artigo do mês de janeiro, quando tratamos do sobrenatural. Voltemos às provas da verdade do Espiritismo. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações, e a doutrina daí resultante. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é da saber se essa doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritos só manifestassem a sua presença por meio de ruídos, movimentos, ou seja, por movimentos físicos, isto não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. O que, sobretudo, é característico nesse fenômeno, o que é capaz de convencer os incrédulos, é poder reconhecer parentes e amigos entre os espíritos. Mas como podem os espíritos atestar a sua presença, a sua individualidade e permitir o julgamento de suas qualidades, se não falando? Sabe-se que a escrita pelos médiuns é um dos meios que eles empregam. Desde que tenham um meio de exprimir suas ideias, podem dizer tudo o que querem, conforme o seu adiantamento, dirão coisas mais ou menos boas, justas e profundas. Deixando a terra,
Não abdicaram do livre-arbítrio, como todos os seres pensantes têm suas opiniões, como entre os homens, os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados pela mais profunda sabedoria. São esses ensinamentos e conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita, ou dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal de tal ou qual espírito. A questão é saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou ilógica. A quem recorrer para isto? Ao julgamento de um indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não, porque, dominados pelos preconceitos, pelos juízos antecipados ou pelos interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único, o verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesse de camarilha, e porque nas massas há um bom senso inato que não se engana. Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia, ou de um princípio, pela opinião geral é uma prova de que repousa sobre um fundo de verdade. Os espíritas nunca dizem, eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem, eis uma doutrina que não é nossa e cujo mérito não reivindicamos. Adotamo-la porque achamos racional. Atribuí-lhe a origem que quiserdes, de Deus, dos espíritos, ou dos homens, examinai-a, se ela vos convier, adotai-a, caso contrário, ponde-a de lado. Impossível ser menos absoluto. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião, ele não se impõe, não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz, aceitai-me, se me achais bom. É culpa dos espíritas se o acham bom. Se nele encontram a solução do que em vão procuravam alhures. Se dele extraímos consolações que nos tornam felizes, que dissipam os terrores do futuro, acalmam as angústias da dúvida e dão coragem para o presente. Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas, ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente, ou que delas desertaram. Em vez de não crer mais em nada, ele os leva a crer em alguma coisa, e a crer com fervor. O Espiritismo não quer ser posto de lado, reconduz, pelos meios que lhes são próprios, os que se afastam. Se os repelirdes, eles serão forçados a ficar de fora. No íntimo da vossa alma e da vossa consciência, dizei se para eles seria preferível serem ateus. Perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa doutrina espírita. Julgamo-la boa, não só porque é a nossa opinião, mas também a de milhões de outros, que pensam como nós, porque leva à crença aqueles que não acreditavam, porque torna boas as pessoas que eram más, porque dá coragem nas misérias da vida. O milagre é a rapidez de sua propagação, inaudita nos fastos das doutrinas filosóficas. É ter feito em poucos anos a volta ao mundo e se haver implantado em todos os países e em todas as classes da sociedade. É ter progredido, a despeito de tudo quanto foi feito para detê-la. É ter derrubado as barreiras que lhe opõem e encontrar um acréscimo de força nessas mesmas barreiras. É isto o caráter de uma utopia. Uma ideia falsa pode encontrar alguns partidários, mas não terá senão uma existência efêmera e circunscrita. Perde terreno em vez de o conquistar, ao passo que o Espiritismo ganha, em vez de perder. Quando vemos germinar em toda parte, acolhido como um benefício da providência, é porque lá está o dedo da providência. Eis o verdadeiro milagre, e o julgamos suficiente para garantir o seu futuro. Direis que aos vossos olhos ele não tem um caráter providencial, mas um caráter diabólico. Sois livres de ter essa opinião. O essencial é que ele marche. Apenas diremos que se uma coisa se estabelecesse universalmente pelo poder do demônio, e malgrado os esforços dos que dizem agir em nome de Deus, isto poderia levar certas pessoas a crer que o demônio é mais poderoso que a providência. Pedis milagres. Eis um que nos envia um dos nossos correspondentes da Argélia, o Sr. P.,
Antigo oficial, era um dos mais rudes e incrédulos, tinha o fanatismo da falta de religião e, antes de Proudhon, já dizia, Deus é o mal. Em outras palavras, não admitia nenhum Deus e só reconhecia o nada. Quando vim em busca do vosso livro dos Espíritos, imaginei que ele fosse coroar a sua leitura com alguma elucubração satírica, como era costume seu fazer contra os padres e, até, contra o Cristo. Não me parecia possível que um ateísmo tão inveterado pudesse ser curado algum dia e, no entanto, o livro dos Espíritos fez esse milagre. Se conhecesseis aquele homem como eu conheço, ficarias orgulhoso de vossa obra e encararias o fato como o vosso maior sucesso. Aqui todos se admiram. Entretanto, quando se é iniciado na palavra da verdade, não há de que se surpreender, naturalmente após a reflexão. Não faz mal acrescentar que o nosso correspondente é um jornalista que, ele também, professava opiniões muito pouco espiritualistas e, menos ainda, espíritas. Teriam ido pegá-lo à força para lhe impor a crença em Deus e na alma. Não é provável que ele se prestasse a isso. Fascinaram-no à vista de alguns fenômenos prodigiosos. Também não, porquanto ele nada viu como manifestações, apenas leu, compreendeu, encontrou raciocínios lógicos e acreditou. Direis que esta e tantas outras obras sejam obra do diabo. Se assim é, o diabo tem uma estranha política de dar armas contra si mesmo e é muito inábil deixando escapar os que ele mantinha em suas garras. Por que não fizestes esse milagre? Sereis, então, menos fortes que o diabo para fazer crer em Deus? Outra questão, por favor. Enquanto era ateu e blasfemador, aquele senhor estava danado para a eternidade? Sem nenhuma dúvida. Agora que, em vossa opinião, ele foi convertido a Deus por intermédio do demônio, ainda danado. Suponhamos que, crendo em Deus, em sua alma e na vida futura feliz ou infeliz ele se torne, em virtude dessa crença, melhor do que ele não adote inteiramente ao pé da letra a interpretação de todos os dogmas, que, até mesmo, repile alguns deles, ainda danado. Se disserdes, sim, a crença em Deus para nada lhe serve, se disserdes não, em que se torna a máxima fora da igreja não há salvação. Diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Credes que aquele senhor vacilará entre as duas? Uma o queima, a outra o salva, a escolha não parece duvidosa. Tais ideias, como toda ideia nova, contrariam certas pessoas, certos hábitos e, mesmo, certos interesses, como as estradas de ferro contrariaram os alugadores de cavalos de poste e os que tinham medo, como uma revolução contraria certas opiniões, como a imprensa contrariou os copistas, como o cristianismo contrariou os sacerdotes pagãos. Mas, que fazer quando uma coisa se estabelece, queiramos ou não, por sua própria força e aceita pela generalidade? Forçoso é tomar seu partido e, como Maomé, dizer que o que deve ser. Que faríeis se o Espiritismo se tornasse crença universal? Repeliríeis todos os que o admitem. Direis que isto não acontecerá, que tal fato é impossível. Mas, o que faríeis se isto acontecesse? Pode-se deter esse impulso. Para isso seria preciso deter não um homem, mas os espíritos, e impedi-los de falar, queimar não um livro, mas as ideias, impedir que os médiuns escrevam e se multipliquem. Um dos nossos correspondentes nos escreveu, de uma cidade do departamento do Tar, nosso cura faz a propaganda por nós, do púlpito lança impropérios contra o espiritismo que, diz ele, não passa de obra do demônio. Quase que me apontou como sumo sacerdote da doutrina em nossa cidade, o que agradeço do fundo do coração, pois assim ele me fornece ocasião para falar do assunto com aqueles que ainda não o conhecem e que me abordam para saber o que é. Hoje os médiuns abundam entre nós. O resultado é idêntico em toda parte onde quiseram gritar contra. Atualmente a ideia espírita está lançada, é acolhida porque agrada,
Vai do palácio a choupana e se pode julgar do efeito das tentativas futuras pelas que têm sido feitas para o sufocar. Em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre, não quer mudar em nada a ordem das coisas, procurou e encontrou a causa de certos fenômenos, indevidamente reputados de sobrenaturais, em vez de apoiar-se no sobrenatural, o repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho. A lógica o conduzirá a porto seguro. Isto é uma antecipação da resposta que devemos à brochura do cura Marozeal. Deixemos agora que falem os espíritos. Apresentada a questão acima, eis algumas das respostas obtidas, por meio de diferentes médiuns. Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita e contrapô-la aos milagres, cuja ausência parece servir de arma aos seus detratores. Necessários nos primeiros tempos da humanidade, com vistas a chocar os espíritos que importava submeter, quase todos os milagres são hoje explicados pelas descobertas das ciências físicas e de outras ciências, tornando-se inúteis agora e até perigosos, pois suas manifestações só despertarão a incredulidade ou a zombaria. Enfim chegou o reino da inteligência, não ainda na sua expressão triunfante, mas nas suas tendências. Que quereis? Ver novamente as varinhas transformadas em serpentes, os enfermos se erguerem e os pães se multiplicarem? Não, não vereis isto. Mas vereis os incrédulos se enternecerem e dobrarem os joelhos enrijecidos diante do altar. Este milagre vale bem o da água brotar do rochedo. Vereis o homem desolado, vergando ao peso da desgraça, deixar de lado a pistola carregada, exclamar: meu Deus, sede bendito, porque a vossa vontade leva a minhas provas ao nível do amor que vos devo. Enfim, por toda parte, vós que bateis os fatos com os textos e o espírito com a letra, vereis a luminosa verdade estabelecer-se sobre as ruínas dos vossos mistérios apodrecidos. Lázaro, médium, Sra. Costel. Numa de minhas últimas meditações, se não me engano lida aqui, demonstrei que a humanidade está progredindo atualmente. Até o Cristo ela tinha um corpo, era por certo esplêndida, tinha tido esforços heróicos e virtudes sublimes, mas, onde estava a sua ternura, a sua mansuetude? Haveria a respeito muitos exemplos na antiguidade. Abri um poema antigo, onde a mansidão, onde a ternura. Encontrareis a sua expansão no poema, já quase inteiramente cristão, da Dido de Virgílio, espécie de heroína melancólica que Tasso ou Ariosto teriam tornado interessante nos seus cantos cheios de alegria cristã. Cristo veio, pois, falar ao coração da humanidade. Mas, como sabeis, o próprio Cristo disse que tinha vindo em carne no meio do paganismo e prometeu vir no meio do cristianismo. Há no indivíduo a educação do coração, como há da inteligência. O mesmo se dá com a humanidade. Assim, o Cristo é o grande educador. Sua ressurreição é o símbolo de sua fusão espiritual em todos, e esta fusão, essa expansão dele mesmo, apenas começais a sentir. O Cristo não vem mais fazer milagres, vem falar ao coração diretamente, em vez de falar aos sentidos. Passava adiante dos que pediam um milagre no céu e alguns passos à frente improvisava o seu magnífico sermão da montanha. Aos que ainda pedem milagres, o Cristo responde por todos os espíritos sábios e esclarecidos: credes mais nos vossos olhos, nos vossos ouvidos, nas vossas mãos que no vosso coração. Minhas chagas atualmente estão fechadas, o cordeiro foi sacrificado, a carne é arruinada, o materialismo viu, agora é a vez do espírito. Deixe os falsos profetas, não me apresento ante os poderosos da terra, como Simão, o mágico, mas vou aos que realmente têm sede, fome e sofrem no coração, e não aos que são espiritualistas apenas como verdadeiros e puros materialistas. Lamenais, médium, Senhora Didier. Perguntam-nos quais os milagres que fazemos. Parece-me que de alguns anos a esta parte as provas são bem evidentes.
O progresso do espírito humano mudou a face do mundo civilizado, tudo progrediu, e os que quiseram ficar na retaguarda desse movimento são como os párias das sociedades novas. Tal como hoje se acha preparada para os acontecimentos, que falta à sociedade, senão tudo quanto choca a razão e esclarece. É possível que em certas épocas tenha Deus querido comunicar-se por inteligências superiores, como Moisés e outros. Desses grandes homens datam as grandes épocas, mas o espírito dos povos progrediu depois. As grandes figuras dos predestinados enviados por Deus lembravam uma lenda miraculosa, depois um fato, muitas vezes simples em si mesmo, torna-se maravilhoso ante a multidão impressionável e preparada para emoções que só a natureza sabe oferecer a seus filhos ignorantes. Mas hoje necessitais de milagres. Tudo se transformou à vossa volta. A ciência, a filosofia, a indústria desenvolveram tudo quanto vos cerca, e pensais que nós, os espíritos, não tenhamos participado de nenhum modo dessas modificações profundas. Estudando, comentando, aprendeis e meditais melhor. Os milagres não são mais do vosso tempo e deveis elevar-vos acima dos preconceitos que vos ficaram na memória, como tradições. Nós vos daremos a verdade sempre o nosso concurso. Nos vós esclareceremos, a fim de vos tornardes melhores e fortes. Crede e amai e o milagre procurado haverá de produzir-se em vós. Conhecendo e compreendendo melhor o objetivo desta vida, sereis transformados sem fenomenologia física. Procurais apalpar, tocar a verdade, e ela vos cerca e vos penetra. Sede, pois, confiantes em vossas próprias forças e Deus de bondade que vos dava o Espírito tornará tremenda a vossa força. Por ele afastareis as nuvens que obscurecem a vossa inteligência e compreendereis que o Espírito é toda imortalidade, todo poder. Postos em relação com esta lei de Deus chamada progresso, não mais procurareis, no prestígio dos grandes nomes, que são como mitos da antiguidade, uma resposta e um escolho contra o espiritismo, que é a revelação verdadeira, a fé, a ciência nova que consola e fortifica. Baluze, Médium, Senhor Leimari. Para provar a verdade da doutrina espírita, pedem milagres. E quem reclama esta prova da verdade? Aquele que deveria ser o primeiro a crer e a ensinar. O maior dos milagres vai operar-se em breve. Padres do catolicismo, escutai, quereis milagres e ei-los que se operam. A cruz do Cristo desabava sob os golpes do materialismo, da indiferença e do egoísmo, ei-la que se levanta, bela e resplandecente, sustentada pelo Espiritismo. Dizei-me se não é o maior dos milagres uma cruz que se reergue, tendo em cada braço a esperança e a caridade. Em verdade, padres da Igreja, crede e vede, os milagres vos rodeiam. Como chamais essa volta comum à crença casta e pura do Evangelho, já que todas as filosofias haverão de ligar-se ao Espiritismo. O Espiritismo será a glória e o facho que iluminará o universo inteiro. Então o milagre será manifesto e retumbante, pois na terra não haverá senão uma só e mesma família. Quereis milagres? Vede essa pobre mulher sofredora e sem pão. Como tirita na sua mansarda, o hálito com que pretende aquecer dois filhinhos que morrem de fome é mais frio e mais glacial que o vento a se precipitar em seu tugúrio miserável. Por que, então, tanta calma e serenidade no semblante, diante de tanta miséria? É que ela viu brilhar uma estrela ardente acima de sua cabeça, a luz celeste espalha-se no seu refúgio, não chora mais, espera. Não amaldiçoa mais, apenas pede a Deus que lhe dê coragem para suportar a prova. E eis que as portas da mansarda se abrem e a caridade vem aí depositar aquilo que a sua mão benfeitora pode espalhar. Que doutrina dará mais sentimento e entusiasmo ao coração? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo empunha o da fraternidade. Eis o mais celeste e o mais divino dos milagres que se pode produzir. Padres, cujas mãos por vezes são manchadas pelo sacrilégio, não peçais milagres físicos,
pois as vossas frontes poderão esfacelar-se contra a pedra a que pisais para subir ao altar. Não, o espiritismo não se prende a fenômenos físicos, nem se apoia em milagres que falam aos olhos, mas dá fé ao coração. Dizei-me, não consistirá nisto o seu maior milagre? Santo Agostinho, médium, Sr. Velho. Ano 5, março de 1862, número 3. Conversas de além-túmulo. Sr. Jobardi. Depois de sua morte, o Sr. Jobardi comunicou-se várias vezes na sociedade, em sessões a que diz assistir quase sempre. Antes de as publicar, preferimos esperar ter uma série de manifestações, formando um conjunto que permitisse melhor apreciá-las. Tínhamos a intenção de o evocar na sessão de 8 de novembro quando, informado do nosso desejo, manifestou-se espontaneamente. Vide seu necrológio, publicado na Revista Espírita do mês de dezembro de 1861, Sociedade Espírita de Paris, 8 de novembro de 1861, Médium, Sra. Costel, ditado espontâneo. Eis-me aqui, eu quis evocar e quero manifestar-me, primeiramente por este médium, que em vão solicitei até agora. Antes de mais, quero contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho, de repente lembrei-me do meu nascimento, de minha juventude, de minha idade madura. Toda a minha vida delineou-se claramente em minha memória. Experimentava um piedoso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se acalmou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah! Meus caros amigos, que encanto desvencilhar-se do peso do corpo! Que deleite abarcar o espaço! Contudo, não imagineis que de repente me tenha tornado um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, devem ainda muito aprender. Não demorei a me lembrar de vós, meus irmãos no exílio e, eu vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Tive logo o poder de me comunicar e o teria feito por este médium, que teme ser enganada, mas que ela sossegue, pois nós a amamos. Quereis saber quais os espíritos que me receberam? Quais as minhas impressões? Meus amigos foram todos os que nós evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não o posso descrever. Apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a retificar todas as asserções errôneas, enfim, pronto para ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como fui no vosso. Assim, conversaremos muito e isto não passa de um preâmbulo para mostrar ao caro médium meu desejo de ser evocado por ela, e a vós minha boa vontade para responder às perguntas que ireis me dirigir. Jobardi. Entrevista. 1. Em vida tinhas recomendado que vos chamasseis quando houvesseis deixado a terra. Fazemo-lo não só para nos conformar ao vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho de nossa muito viva e sincera simpatia e, também, no interesse de nossa instrução, porquanto, melhor que ninguém, estais em condições de nos dar ensinamentos precisos sobre o mundo em que vos encontrais. Assim, ficaremos felizes se vos dignardes responder às nossas perguntas. Resp. A esta hora o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não a compreendo mais apenas pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. 2. Para fixar nossas ideias e não falar vagamente, assim como para a instrução das pessoas estranhas à sociedade e presentes à sessão, perguntaremos, antes de mais, em que lugar estáis aqui como nós vos veríamos, se o pudéssemos. Resp. Estou perto do médium. Ver-me-eis com a aparência do Jobardi que se assentava à vossa mesa, porque os vossos olhos mortais não descerrados só podem ver os espíritos sob sua aparência mortal. 3. Teríeis a possibilidade de vos tornardes visível para nós? Em caso contrário, o que se opõe a isto? Resp.
A disposição que vos é inteiramente pessoal. Um médium vidente me veria, os outros não me percebem. 4. Este lugar é o que ocupáveis em vida, quando assistis às nossas sessões e que vos tínhamos reservado. Aqueles, pois, que vos viram, devem imaginar que vos viram tal qual éreis então. Se aí não estáis com o corpo material, estáis com o corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos com os do pensamento. Se não vos podeis comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita com a ajuda de um intérprete. Portanto, nossas relações convosco não estão interrompidas pela vossa morte e podemos conversar convosco tão fácil e completamente como outrora. É exatamente assim que são as coisas. Resp. Sim, e o sabeis há muito tempo. Muitas vezes ocuparei este lugar, mesmo sem o perceberdes, porquanto o meu espírito habitará entre vós. 5. Não faz muito tempo, estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições em que agora estáis vos parecem estranhas. Que efeito essa mudança produziu em vós? Resp. Elas não me parecem estranhas, pois não senti perturbação e meu espírito desencarnado desfruta de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que encara. 6. Recordai-vos de haver estado nas mesmas condições antes da vossa última existência e encontrais algo mudado. Resp. Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou melhorado. Vejo e assimilo o que percebo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, só divisava lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, da que precedeu o Senhor Jobarde. Resp. Em minha penúltima existência fui um operário mecânico, atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Como Jobarde, realizei os sonhos do pobre operário e louvo a Deus por sua bondade infinita, ao fazer germinar a planta, cuja semente havia depositado em meu cérebro. 11 de novembro. Sessão particular, médium, Sra. Costel, 8. Evocação. Resp. Estou aqui, encantado por ter oportunidade de te falar, ao médium, e a vós também. 9. Parece-nos que tendes um fraco pelo médium. Resp. Não me censureis, porque foi preciso que me tornasse espírito para o testemunhar. 10. Já vos comunicastes a Lures. Resp. Pouco me comuniquei. Em muitos lugares um espírito tome o meu nome, algumas vezes eu estava perto dele, mas não podia manifestar-me diretamente. Minha morte é tão recente que ainda sofro certas influências terrestres. É preciso uma simpatia perfeita, a fim de que eu possa exprimir o pensamento. Em pouco tempo agirei indistintamente, não o posso ainda, repito. Quando morre um homem um pouco conhecido, chamam-no de todos os lados, milhares de espíritos se apressam em revestir-se de sua individualidade. Foi o que me aconteceu em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da libertação poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium de sua preferência. 11. Vossas ideias que se modificaram um pouco de sexta-feira para cá? Resp. São absolutamente as mesmas de sexta-feira. Pouco me ocupei das questões puramente intelectuais, no sentido em que as tomais. Como poderia eu, deslumbrado, arrastado pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O mais poderoso laço do Espiritismo, que vós homens não podeis conceber, só pode atrair meu ser para a terra, que abandono não com alegria, pois seria uma impiedade, mas com profundo reconhecimento pela libertação. 12. Vedes os espíritos que aqui estão conosco. Resp. Vejo principalmente Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando no espaço, mais adiante, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, pressurosos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque as boas influências vos disputam as calamidades do erro. 13. Ainda uma pergunta, por obséquio. Conheceis as causas de vossa morte?
Resp. Não me faleis disto ainda. Observação. A senhora Costel diz ter recebido uma comunicação em sua casa, pela qual lhe anunciavam que o senhor Jubá tinha morrido porque queria ultrapassar o limite atualmente fixado ao espiritismo. Assim, sua partida teria sido precipitada por este motivo. Pessoalmente, o senhor Jubá ainda não se explicou a respeito. Várias outras comunicações parecem corroborar a opinião acima. Mas o que ressalta de certos fatos é uma espécie de mistério sobre as causas de sua morte precipitada que, conforme dizem, será explicada mais tarde. Sociedade, 22 de novembro de 1861, 14. Quando vivo, partilháveis a opinião de que a formação da Terra se dera pela incrustação de 4 planetas, que se haviam soldado, ainda conservais a mesma crença. Resp. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação sucessiva. Como todos os planetas, a Terra teve sua vida própria e Deus não necessita dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 15. Também pensáveis que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo limitado e, que dessa maneira, o gênero humano tinha sido trazido à Terra. Resp. Ilusão de minha imaginação, que sempre ultrapassava os limites. A catalepsia pode ser longa, mas não indefinida. Tradições, lendas ampliadas pela imaginação oriental. Meus amigos, já sofri muito ao repassar as ilusões de que se nutria o meu espírito. Não vos enganeis mais. Muito tinha aprendido e, posso dizê-lo, minha inteligência, pronta para senhorear-se de seus vastos e diversos estudos, tinha guardado da última encarnação amor ao maravilhoso e ao conjunto tirado da imaginação popular. Bordeaux, 24 de novembro de 1861, Médium, Senhora Casemajaux, 16. Evocação. Resp. Teremos sempre de recomeçar? Muito bem. Eis-me aqui. Que desejais? 17. Acabamos de saber de vossa morte. Como um dos campeões de nossa doutrina, poderíeis responder algumas de nossas perguntas. Resp. Olha, eu não sei bem com quem estou, mas os espíritos me dizem que este médium recebeu algumas mensagens inseridas na revista e que me agradaram. É preciso, por minha vez, que eu lhe dei algumas. Não faz muito tempo que me ausentei da Terra. Dentro de alguns anos a ela voltarei para retomar o curso da missão que aí deveria cumprir, pois ela foi interrompida pelo anjo da libertação. 18. Falais de uma missão que deverias realizar na Terra. Poderíeis torná-la conhecida? Resp. Missão de progresso intelectual e moral em estado de germe. A doutrina ou ciência espírita contém os elementos fecundos que devem desenvolver, fazer crescer e amadurecer as modernas ideias de liberdade, de unidade e de fraternidade. É por isso que não se deve temer lhe dar um vigoroso impulso, que a fará transpor os obstáculos com uma força que nada poderá dominar. 19. Marchando mais rápido que o tempo não é de temer prejudicar a doutrina. Resp. Derrubareis os adversários. Vossa lentidão lhes deixa ganhar terreno. Não gosto do passo vagaroso e pesado da tartaruga, prefiro o voo audacioso do rei dos ares. Observação: isto é um erro. Os partidários do espiritismo ganham terreno diariamente, enquanto seus adversários o perdem. O senhor Jobardi é sempre entusiasta, não compreende que, com prudência, se alcança o objetivo com mais segurança, ao passo que nos arriscamos a comprometer a sua causa quando nos atiramos violentamente contra os obstáculos. AK-20. Então, como explicar os desígnios de Deus, em vos arrancando da terra de maneira tão súbita, se tinha em vós o instrumento necessário à marcha rápida da humanidade para o progresso moral e intelectual? Resp. Oh! Que alavanca seria uma parte dos espíritas com minhas ideias. Mas não, o medo os paralisa. 21.
Podeis nos explicar os desígnios de Deus vos chamando antes do término de vossa missão? Resp. Não me aborreci, vejo e aprendo para estar mais forte quando soar a hora da luta. Redobrai de fervor e zelo pela nobre e santa causa da humanidade. Uma só existência não é suficiente para ver realizar-se a crise que deve transformar a sociedade. Muitos dentre vós, que preparais os caminhos, revivereis depois de algum tempo para ajudar novamente a obra santa e bendita. Creio que já vos disse o bastante por esta noite. Mas estou à vossa disposição, voltarei, porque sois bom e fervoroso adepto. Adeus. Nesta noite quero assistir à sessão de nosso caro mestre Allan Kardec. 22. Não respondestes à pergunta sobre os desígnios de Deus vos chamando antes do término de vossa missão. Resp. Somos instrumentos adequados para ajudar seus desígnios. Ele nos dobra a sua vontade e nos põe novamente em cena quando julga útil. Submetamo-nos, pois, aos seus desígnios sem procurar aprofundá-los, porque ninguém tem direito de rasgar o véu que oculta aos espíritos os decretos imutáveis. Adeus. Jobard. Passy, 20 de dezembro de 1861, Médium, Senhora Dozon, 23. Evocação. Resp. Não sei por que me evocais. Nada sou para vós, assim, nada vos devo. Também nada respondereis sem o Espírito de verdade, que me diz que foi Kardec quem vos pediu para que eu viesse até vós. Pois bem, aqui estou. Que vos devo dizer? 24. Com efeito, o Senhor Allan Kardec nos pediu que vos evocássemos, com vistas a controlar diversas comunicações vossas, comparando-as entre si. É um estudo, e esperamos que vos presteis a isso, no interesse da ciência espírita, descrevendo a vossa situação e as vossas impressões desde que deixastes a Terra. Resp. Eu não estava certo de tudo na vida terrestre, começo a saber. Depurando-se da perturbação, minhas ideias chegam a uma nova claridade e, desde já, volto dos erros de minhas crenças. Isto é uma graça da bondade de Deus, mas um pouco tardia. O Sr. Allan Kardec não tinha total simpatia por meu espírito, e assim devia ser. Ele é positivo na sua fé. Muitas vezes eu sonhava e rebuscava, ao lado da realidade. Não sei ao certo o que eu queria, a não ser uma vida melhor do que a que tinha. O Espiritismo me veio mostrá-la e o mais esclarecido dos espíritas me ergueu o véu da vida dos espíritos. Foi a verdade quem inspirou. O livro dos Espíritos fez uma verdadeira revolução em minha alma e um bem impossível de dizer. Mas houve em meu espírito dúvidas sobre muitas coisas que a mim se mostram hoje sob uma luz completamente diversa. Já vos dissera no começo desta comunicação, desembaraçando-se da perturbação, o espírito mostra-me o que eu não via. O espírito se afasta, seu desprendimento ainda não é total. Entretanto, já se comunicou várias vezes. Mas, coisa bizarra, talvez para vós, e a mudança que se faz aos olhos dos evocadores nas comunicações do espírito Jobard. Em seguida o mesmo médium recebeu a comunicação espontânea. Jobard era um espírito pesquisador, querendo subir, sempre subir. As ideias espíritas pareciam-lhe um panorama por demais acanhado. Jobard representava o espírito de curiosidade, queria saber, sempre saber. Essa necessidade, essa sede o impeliram a pesquisas que excediam os limites daquilo que Deus quer que saibais. Não tenteis, pois, arrancar o véu que cobre os mistérios de seu poder. Jobard empunhou o arco e foi fulminado. Isto é um ensinamento: buscai o sol, mas não sejais audaciosos a ponto de o fixar, pois ficareis cegos. Deus não vos dá bastante, enviando-vos os espíritos. Deixai, pois, a morte o poder que Deus lhe concedeu, o de erguer o véu a quem o merece. Então podereis olhar a Deus, sol dos céus, sem serdes enceguecidos nem fulminados pelo poder que vos diz, não vades mais longe. Eis o que vos devo dizer. A verdade. Sociedade, 3 de janeiro de 1862,
Médium, Sra. Costel. Nota: o Sr. Jobard manifestou-se várias vezes em casa do Sr. e da Sra. P., membros da sociedade. Uma vez, e sem que tivessem pensado nele, ele se mostrou espontaneamente a uma sonâmbula, que o descreveu de maneira muito exata e disse o seu nome, embora jamais o tivesse conhecido. Tendo-se estabelecido uma conversa entre ele e o Sr. P., por intermédio da sonâmbula, o Sr. Jobard lembrou diversas particularidades, de modo a não deixar qualquer dúvida quanto à sua identidade. Uma coisa, sobretudo, os havia chocado, é que, na única ocasião que o viram na sociedade, ele mantivera os olhos fixos neles, como se procurasse pessoas conhecidas, circunstância que haviam esquecido e que o espírito Jobard lhes recordou, por intermédio da sonâmbula. O Sr. e a Sra. P., que jamais haviam tido contato com ele em vida, desejavam saber o motivo da simpatia que lhes parecia manifestar. Foi com esse propósito que ele ditou a seguinte comunicação: incrédulo. Tu tinhas necessidade dessa confirmação da sonâmbula para acreditar em minha identidade. Ingrato. Esqueceste-me durante muito tempo sob o pretexto de que os outros se recordam mais. Porém, deixemos as censuras e falemos. Abordemos o assunto para o qual me fizestes evocar. Posso explicar facilmente por que minha atenção se havia excitado à vista daquele casal que me era estranho, mas que uma espécie de instinto, de dupla vista, de presciência me levava a reconhecer. Depois de minha libertação vi que nos tínhamos conhecido precedentemente e eu voltei para eles, é a palavra. Começo a viver espiritualmente, mais tranquilo e menos perturbado pelas evocações por vias indiretas que choviam sobre mim. A moda impera, mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobard ceder lugar a um outro e eu tiver entrado no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios, e com isso entendo as inteligências que não esquecem, que me evoquem. Então aprofundaremos questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, vos poderá ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Jobard. Ao médium, Sra. Costel, volto. Desejas saber por que manifesto preferência por ti? Quando eu era mecânico, tu eras poeta, e te conheci no hospital onde morreste, senhora. Jobard. Montreal, Canadá, 19 de dezembro de 1861, o Sr. Henri Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao Sr. Jobard, mas este não recebeu senão 2, pois a terceira chegara tarde demais. Só a primeira foi respondida. Tendo tomado conhecimento de sua morte pelos jornais, o Sr. Lacroix recebeu comunicações de vários espíritos, assinadas por Voltaire, Volney, Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o Sr. Jobard se encontrava muito bem. A revista espírita acaba de afastar suas dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito Jobard, ao ser evocado, deu a seguinte comunicação, cuja exatidão pede o Sr. Lacroix que controlemos. Meu caro mestre, como dizeis, morri, mas não estou morto, pois vos falo. Aqueles que se incumbiram de vos dizer que eu não havia falecido talvez quisessem pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei o motivo por que agiram assim. Escrevei a Kardec que eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela mesa, mas, em todo caso, tentai e farei o que puder. As 2 cartas que recebi de vossa parte contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde sabereis como. Jobard. Evocado a respeito, a 10 de janeiro, na Sociedade de Paris, o Sr. Jobard respondeu que se reconhecia como o autor da comunicação, mas que o suposto retrato, feito a seguir, não era ele, nem dele, o que acreditamos sem dificuldade, pois não se parece nem um pouco com ele. P. Como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas que recebestes? Resp. Não posso e nem quero dizer aqui senão uma coisa,
A leitura dessas duas cartas após a refeição determinou a congestão que me levou, ou, se preferis, que me libertou. Observação: enquanto o médium escrevia esta resposta, e antes que fosse lida, outro médium recebeu de seu guia particular a seguinte resposta: